Fala galera, tranquilo? Mesc Esportes na área, trazendo para vocês o terceiro vídeo da série Copa do Mundo do Catar. E sem mais delongas, vamos falar do grupo C da seleção da Arábia Saudita. Como a Arábia Saudita saiu na Copa? Ela jogou o grupo B nas eliminatórias asiáticas e a seleção árabe somou 23 pontos durante toda a competição. Foram 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O craque do time, não sei se eu vou pronunciar o nome certo, mas é Farah Al-Mualadi. Ele joga no futebol local no Al-Shabaab FC, disputa a primeira divisão do Campeonato Saudita. É o principal nome da seleção do Catar. Todo jogador joga no futebol árabe. Então é uma seleção que não tem grandes pretensões na Copa do Mundo. E, como de costume, eu sempre começo o vídeo falando da seleção que vai ficar em quarto lugar. A seleção da Arábia Saudita, ela participou de 6 edições da Copa do Mundo. E a melhor colocação foi uma oitava de final em 94. Quando o Brasil foi tetra. É uma seleção sem pretensões na Copa, é um time aí, como eu falei em outro vídeo, praticamente amador. Aquela questão, né? Se bobear, não passa nem da Série B do Brasileirão. E não vai trazer desafio para nenhuma das seleções. Agora a gente vai falar do México. O México, nas eliminatórias, ele conseguiu sua classificação terminando na liderança, junto com o Canadá, com 28 pontos. Foram 14 jogos, somando 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas para ambas as equipes. E no critério de desempate, ficou no saldo de gols com 9 para os mexicanos contra 16 dos canadenses, terminando assim em segundo lugar. A seleção mexicana, ela não vive sua melhor fase no futebol. Ela já foi uma equipe que surpreendeu bastante em Copa do Mundo, porém ela não vai contar com um dos seus principais jogadores, que é o Corona. Outro jogador que preocupa muito a comissão técnica do México é o Raúl Jiménez, do Wolverhampton. Ele vem passando por várias situações de lesão e não chega a 100% à Copa. Nós temos também o goleiro Shoa, que todo mundo conhece, porque o cara joga muito em Copa do Mundo, pega tudo, é impressionante. Ligou a luz verde Copa do Mundo, o cara tá pegando tudo. E um outro bom jogador da seleção mexicana é o Lozano, do Napoli da Itália. Um jogador muito rápido e que pode levar perigo aos adversários. O México, ele participou de 17 edições de Copa do Mundo. A sua melhor colocação foram 2 quartas de final, uma em 70 e outra em 86. E por ter caído na produção de jogadores, já não tem tantos jogadores de elite. Antes nós tínhamos ali o Vela, o Chicharito. Então eu acredito que o México vai terminar em terceiro no grupo C da Copa. Agora eu vou falar um pouquinho da seleção da Polônia. Os poloneses terminaram em segundo no grupo I, nas eliminatórias europeias. Foram 20 pontos em 10 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E apesar de não terem tantas estrelas, a seleção da Polônia, ela é muito equilibrada taticamente. E é por isso que eu acho que ela está um pouco à frente da seleção mexicana e deve ocupar o segundo lugar desse grupo. O craque do time a gente nem precisa falar, né? É o Lewandowski, um grande jogador. Está fazendo sua primeira temporada no Barcelona, após ficar vários anos no Bayern de Munique. E apesar da eliminação precoce do Barcelona na Champions League,
ele tem sido o destaque da equipe. Até o momento foram 18 gols marcados em 17 jogos disputados, e ele não precisa, ele dispensa comentários. Ele vai fazer a diferença para essa seleção, é o melhor jogador da seleção. Porém, ele tem alguns companheiros que podem ajudá-lo. A gente tem o Cernich, goleiro da Juventus, Milik, Juventus. Temos Zelinski, do Napoli, que é um bom jogador também. O Zurkowski, da Fiorentina. Então, ele tem sim algum companheirinho ou outro ali para dar uma força para ele. A Polônia ela participou de 9 edições de Copa do Mundo, e por incrível que pareça, ela terminou 2 vezes em terceiro lugar, em 74 e 82. Então, eu acredito que ela está um pouquinho acima do México, e por isso, e por ter uma equipe bem equilibrada, ela consiga passar em segundo nesse grupo. Então agora a gente vai falar da principal seleção do grupo e uma das favoritas à Copa, a seleção da Argentina. Como que foi a Argentina nas eliminatórias? Ela chegou no segundo lugar nas eliminatórias, ficando apenas atrás do Brasil. É uma equipe muito forte, tem muito tempo que a Argentina não chega tão forte em uma Copa. Para nossa infelicidade, na minha opinião, ou o Brasil ou a Argentina vão ser os campeões dessa Copa do Mundo, a não ser que a França encontre forças para superar os desfalques de cortes por lesão. Então, para mim, a Argentina e Brasil são os favoritos para a Copa. Ou, para mim, um dos dois vai ser o campeão. Tomara que seja o Brasil, claro. O craque do time também dispensa comentários. É um dos melhores jogadores de todos os tempos, é o Lionel Messi. O Messi teve uma temporada passada bem abaixo, talvez pela adaptação, a mudança de local. Ele cresceu no Barcelona, então a gente entende, né, que é um pouco complicado se mudar de ares, sendo que você ama aquele lugar. No Paris Saint-Germain, essa temporada ele se recuperou, ele começou muito bem essa temporada. Até o momento foram 12 gols e 14 assistências em 18 jogos. Ele tem bons companheiros que podem jogar junto dele também. A Argentina, infelizmente, perdeu alguns jogadores bons, como o Joaquim Correia, da Inter de Milão, e o Lo Celso. Para mim, a Argentina, o ponto fraco é o sistema defensivo. De todos os jogadores, o único que eu acho que é um pouco acima de nível é o Lisandro Martínez, que se transferiu para o Manchester United essa temporada. Mas do meio para frente são jogadores de muita qualidade. A gente tem o Depou, do Atlético de Madrid, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, o Di Maria, da Juventus, que dispensa comentários também. A revelação, jogador que se mantiver, que tem feito, é um futuro certo para o Manchester United, que é o Julián Álvarez. E temos um jogador que todo mundo falava que era pipoca, que entrava de salto alto, mas que conseguiu dar a volta por cima nessa transferência, nessa temporada, que é o Dybala. O Dybala, ele estava muito embaixo na Juventus, mas ele reencontrou o futebol dele na Roma. Se ele chegar a 100% para a Copa, é um jogador que a gente precisa se preocupar. A Argentina dispensa comentários em Copa do Mundo. Ela deixou de participar apenas em 4, foram 18 participações. Ela é bicampeã, mas tem muito tempo que não conquista uma Copa. O último título da Argentina na Copa foi em 1986 e o primeiro foi em 1978. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu espero para esses confrontos. A Argentina e a Arábia Saudita vai ser um massacre.
Isso não tem dúvida. Eu acredito que a partida vai terminar 5, talvez 6, quem sabe um 7 a favor da Argentina. Pode ser que seja menos, porque o Messi andou tendo alguns incômodos, Di Maria também voltando de lesão, Dybala. Então, caso a Argentina consiga ampliar o placar muito cedo, conseguir uma boa vantagem, provavelmente o Scaloni vai retirar esses jogadores mais importantes e poupá-los para os partidos mais decisivos. Porque não faz sentido você manter 90 minutos os craques do time contra uma seleção que é muito inferior à sua. O outro jogo do grupo, México e Polônia, tem tudo para ser um jogão. São duas seleções que talvez se equivalham tecnicamente, mas a favor da Polônia, a Polônia tem o Lewandowski, que foi o último jogador eleito melhor do mundo. Então, eu daria vitória para a Polônia, mas um empate nesse jogo não é nada de extraordinário. Mas pelo quesito, pelo momento, e por ter o Lewandowski ao seu lado e ter uma equipe bem equilibrada, eu vou de vitória da Polônia. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Deixo aqui um recado, desculpe se tiver algum erro. Eu estou na correria de trabalho e querendo gravar vídeo. E agora encerro com vocês. Caso você tenha gostado, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E o crescimento do canal depende apenas de vocês. Tamo junto, um abraço.